Eu digo sempre, e sejam muito bem-vindos, vocês estão na escola de capacitação e crescimento espiritual. Então, sabe que agora eu tenho um momento no nosso culto, que é um culto dentro do culto, né? Assim chama o nosso apóstolo, porque imagine, a nossa vida tem que ser um culto a Deus. E quando nós espiritualizamos aquilo que é mais material, que o mundo chama de dinheiro, eu já não chamo mais, eu chamo de semente. O dinheiro nas mãos daquele que é um semeador, não é tratado mais por Deus como dinheiro, mas como semente. O mundo vai ver dinheiro, Deus vai ver semente, você vai ver semente, e você vai começar a ter atitudes especialíssimas com as sementes que chegarem à sua mão. E é o quadro, né, que nós temos mostrado esse mês, essa palavra que o apóstolo trouxe desde a última ceia. A sua atitude determina a sua altitude. E no que tange a vida financeira, nós temos essa oportunidade. É uma exclusividade, diga, é uma exclusividade. O que não for filho de Deus, 1/3 de perdidos que vagueia por essa terra, nunca vai ter essa oportunidade, não vai conseguir entender. Todos poderão, mas nem todos viverão isso. Todos, os 2/3, todos os salvos, todos os eleitos, todos os escolhidos de Deus. Essa é uma oportunidade para nós. O salmista fala no Salmo 1, do versículo 1 ao 3, que ele diz que nós temos essa oportunidade, nós que somos os bem-aventurados. E depois no versículo 4 em diante, ele fala do ímpio, ele diz: o ímpio não, o ímpio é como o vento, é como a palha que o vento dispersa. Então vamos aproveitar bem essa oportunidade? Vamos. Eu peço a você que está aqui presencialmente, que pegue o seu envelope, faça como eu vou fazer, estou trazendo a minha semente. Você pela internet deve também semear. Associe-se comigo no tocante ao dar e receber, e viva o encher e o transbordar de Deus, conforme promete Filipenses 4,19, pois que Paulo chama a igreja de uma igreja especialíssima, ele diz: olha, vocês foram os que se associaram comigo no tocante ao dar e receber, desde o versículo 14 em diante. No 19 ele diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então, eu quero assim, desse jeito, declarar com você. Pegue aí seu envelope, você pela internet, vai aparecer também as orientações das contas do ministério. Faça a sua semeadura e depois mande seu testemunho para nós. Diga: eu me associei no tocante ao dar e receber também com o bispo Daniel. Você vai me dar também autoridade sobre a sua vida. E onde você estiver agora, você que presencialmente, tenha coragem, levante a sua mão, a mão da autoridade. Deus maravilhoso, Deus soberano, eu ligo, Pai, com cada um aqui presencialmente, com dezenas de irmãos, ovelhas interativas, missionários da Tua graça, líderes locais, Deus, que têm se envolvido comigo no tocante ao dar e receber. Em especial nesta manhã, aqueles, Pai, que dizem esse sim a mais para Ti, com seus dízimos e ofertas, que Tu manifestes, Pai, o Teu encher e o Teu transbordar, supridas as necessidades, conforme a Tua riqueza em glória, Filipenses 4,19, celeiros fartos e lagares transbordantes, Provérbios capítulo 3, versículo 10, Senhor, uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, Lucas 6,38, Senhor, é a Tua palavra, Deus, é a Tua palavra que nos garante. E eu ministro, Deus, na vida de cada um, recebo também para a minha vida e para a minha casa, esse encher e esse transbordar, conforme a Tua palavra, é ter, não para ostentar, mas para testemunhar, que
que somos filhos do dono do ouro e da prata, de um Deus que não falha, de um Deus que honra aqueles que o honram. Assim eu oro, assim eu recebo, assim eu declaro, em nome de Jesus. Amém e amém. Para encher, é para transbordar. Glórias a Deus. Olha, enquanto os nossos amados pela internet vão fazer também a sua semeadura, já tem aí o QR Code, fica bem mais fácil para você semear. Você pode usar o Pix da igreja também, já está aí na tela para você. Vamos louvar? Por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, Obrigado, Senhor. tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer, todo o meu ser, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te Chegamos ao nosso tema de hoje, introdução às bem-aventuranças. Deus maravilhoso, Deus soberano, ao debulhar da tua graça neste tema tão maravilhoso, este livro, as bem-aventuranças. Eis-me aqui, manifesta a tua sabedoria, fala aos nossos corações, queremos ouvir a tua voz mais uma vez nesta manhã, também no que tange a este tema maravilhoso, para a tua honra e para a tua glória, Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Obrigado, parabéns, meu filho querido Joás, que vai se casar em maio, dia 7 de maio, né, Joás? 7 de maio, está chegando aqui. Chega aqui, Joás, chega daqui para os irmãos da internet verem. Olha, o Joás, que eu sempre, ele está de máscara, por isso não tem problema eu não estar, sabia? Né? Então, Joás, meu filho querido, eu tive uma emoção tremenda agora, né? Ao casar a minha filha Dani, no dia 15, e certamente vai ser uma outra emoção muito especial também, poder estar celebrando o seu casamento. Vai ser um momento muito honroso para mim também, viu? E quero pedir a vocês, né, que honrem nossos Joás com a bênção
que você puder abençoá-lo, viu? É como um filho para mim, Joás, a Daiane, é um carinho muito grande que eu tenho por vocês, por isso que eu quis te apresentar, que às vezes as pessoas da internet ouvem muito falar em você, e muita gente não te conhecia. Joás está aqui, ó. Esse é o nosso Joás. Vou me afastar dele para ele tirar a máscara, para vocês verem como ele é bonito, olha. Parece até o professor da La Casa de Papel, não é isso? Cabelinho de Elvis Presley, não exagera. Não exagera, que senão eu vou dizer que eu sou o Mel Gibson, né? Então, Joás, querido, bem-haja, viu? Nosso Deus já supriu cada uma das suas necessidades e vai usar muitas pessoas para abençoar a sua vida também, tá bom? Amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor para a vida do nosso Joás. Glórias a Deus. As bem-aventuranças. Minha palavra de gratidão a Deus pela vida do apóstolo Miguel Ângelo, nosso bispo primaz, né, por essa visão maravilhosa, tudo que é dito neste altar, todas as mensagens transformadas em literatura. Nós temos um legado maravilhoso, uma fonte maravilhosa na nossa literatura, e hoje é a vez desse livro, As Bem-aventuranças. O apóstolo diz: muitas vezes ao finalizar a leitura de um livro, fico com a sensação de algo que faltou. É que ele depois vai comentando na introdução que normalmente os livros, eles têm mesmo até essa propriedade, naturalmente falando, de deixar uma abertura para um novo lançamento, sabia? O que não acontece com os livros do nosso ministério. É a palavra registrada, é a palavra revelada, é a graça revelada, é a graça genuína. Glórias a Deus. As edições desse livro ainda foram lançadas quando o apóstolo ainda não tinha a revelação da graça de Deus. Ele reformulou, e então agora sim nós temos esse livro completo, esse livro que você vai se alimentar e não vai mais questionar, né, sobre o tema das bem-aventuranças. Por que Jesus teria tratado com tanta ênfase esse tema? E aqui já na introdução do tema, eu vou comentar todo o livro com você, e na página 11, já o capítulo 1, ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito. Depois dessa primeira fala de Jesus, na página 31, bem-aventurados os que choram. Às vezes a gente vê uma pessoa chorando, mas diz aí fora que existem o que? Lágrimas de crocodilo, né? Então, será que esse choro é de uma bem-aventurança? Será que é um choro verdadeiro, é um choro real? Que choro é esse? Será que é um choro de realmente um espírito contrito, né? Um espírito voltado a um choro por uma insatisfação daquilo que o mundo provoca? Então, os bem-aventurados são aqueles que vão ter esses sentimentos, mas serão sentimentos resultantes da nossa vida com Deus nesta terra. Bem-aventurados os mansos. Eu estava pensando nesse tema, eu lembrei de você, Bispo João, que o João, você sabe, o Bispo João e a Bispa Marli, eles me receberam aqui. Tem gente que fala assim: bispo, seu culto para mim, terça-feira é o seu culto. Eu digo: que meu culto, irmão? Deus me livre disso, o culto é do Senhor. E se tivesse que ser de alguém, seria então do João e da Marli, porque quando eu cheguei aqui, eles já estavam. Então, não é o meu culto, é o culto do João. Você aceita isso, João? Ele também não vai aceitar, né? O culto é do Senhor, né? Dele, por meio dele, para ele. Mas eu estava lembrando, o Bispo João me pegou aqui, tanto que eu tenho como um pai, né? Mas ele me pegou aqui, bem turrão ainda, presbítero ainda, e muitas coisas Deus tem trabalhado na minha vida, e vai trabalhar mais, que eu quero melhorar a cada dia, claro, né? Meu desafio é estar melhor hoje do que ontem, é um grande desafio, e o muito maior ainda, é aprender mais hoje para estar melhor amanhã. E eu pensava que o João passou poucas e boas comigo aqui, né, João? Era meio, essa mansidão aqui, irmãos, ela é
faz parte da nossa evolução. Quando eu olho lá para aqueles, 26, 27 anos, quando comecei aqui, e como eu me comporto hoje diante de coisas simples, às vezes, que acontecem, mesmo até para o próprio andamento do culto, e como eu reagia e como eu consigo reagir hoje, meu Deus. E você vê, eu não estou falando de ninguém, estou falando de mim. Graça de Deus se prega com testemunho próprio, irmãos. Minha esposa que eu diga, cada dia estou melhorando, graças a Deus, senão nem ela me aguentava, né? Imagina, 24 horas do meu lado, com essa personalidade forte, temperamento, às vezes nem eu me aguento, né? Quando eu olhei isso aqui, falei, mansa, vou pegar no meu pé, então estou pegando aqui, larga do meu pé, vamos avançar, né? Mas a gente vai ver isso, claro, a cada subtema, mas olha aqui, que colocação de Jesus, né? Na página 11, bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, agora essa aqui, irmãos, para o nosso tempo, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, na página 71, bem-aventurados, na página 93, bem-aventurados os misericordiosos. Olha, isso vai dar o que falar, hein? Glórias a Deus. A página 113, bem-aventurados os limpos de coração. Sabe, como é que se limpa o coração? Eu gosto do Salmo 119. Deixa eu colocar aqui na minha cola eletrônica. Salmo 119, versículo 9. Eu sei de cor o versículo, mas eu queria dizer para você onde está. Olha, vamos usar a caneta, hein, o papel. Salmo 119, versículo 9. O salmista faz uma pergunta e depois ele mesmo responde. Olha, o Joás até colocou aí no telão para facilitar você. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a palavra. Um outro momento, Jesus diz assim: o homem bom, do bom tesouro do coração, tira coisas boas, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, bem-aventurados os limpos de coração. Como a gente limpa o coração? Enchendo o coração da palavra, irmãos. Está entendendo? Porque às vezes você conversa com uma pessoa que, francamente, tem pessoas aí que são evangélicas, que são cristãs, que conversam, você conversa com a pessoa, parece que pior do que um ímpio. Só sai palavras de baixo calão, coisas, pensamentos, fala coisas que, sabe, não coadunam com aquilo que teria que ser o vocabulário de um cristão. A nossa língua não é o inglês, o português, o francês, apesar de eu gostar muito do francês, diga-se de passagem, e do italiano, que é minhas origens, né? Mas a nossa língua é a língua do cristão. Diga aí, olha, a minha língua é a língua do cristão. Ah, porque tem a linguagem agora, é licença poética, não sei o quê. Irmãos, eu fico vendo agora, tá esse hábito, as pessoas ficam chamando os outros cara, já viu? Essas palavras, irmãos, vá lá nos anos 60 consultar, cuidado com essas palavras, você vai ver qual é a origem dessas palavras. Poderia falar outras aqui, mas não vou nem ficar falando disso. Então, você não sabe que você está falando prefixo de palavras de baixo calão. Pare de chamar as pessoas de cara, chame de abençoado. A nossa linguagem é essa, abençoado. Abençoado, abençoada, amado, amada. Essa é a linguagem do cristão, e nós da graça de Deus, então, temos essa linguagem mais apurada ainda. Isso é o que? Coração cheio da palavra. Agora a pessoa fica o tempo todo assistindo influencers. Você acha que uma pessoa dessas vai conseguir ser humilde de espírito, vai chorar um choro contrito em Deus, vai ser manso, vai ter fome e sede de justiça,
vai ser misericordioso, vai ser limpo de coração? Não vou dizer que vai para o inferno. Vamos ter sempre à nossa volta dois tipos de pessoas, acreditem. O joio, que o diabo semeia pela noite, o inimigo semeia pela noite, está na palavra, o joio no meio do trigo, e vamos ter trigo que está aí sendo usado pelo diabo às vezes. Pedro não foi? Pedro foi. Olha, coladinho ali com Cristo. E foi usado. Então acreditem, vai ter na obra de Deus sempre esse tipo também, de dois tipos de pessoas à volta dos espirituais. Graças a Deus eu quero crer que todos os que estão aqui presencialmente, todos que me assistem pela internet, sendo alcançados por essa mensagem, são os espirituais, amém? Que sejam, porque se você for espiritual, só estou aqui por sua causa. E aí ele diz, bem-aventurados os pacificadores. Eu aqui na diretoria de missões, com as igrejas locais, nós precisamos funcionar com o nosso apóstolo, com as situações que acontecem. Tínhamos aqui antigamente uma pessoa que andava aqui, né, na liderança, que dizia muito assim, não, olha, chegava às vezes o apóstolo cansado num final de culto, porque imaginem, eu comentava isso com um dos nossos líderes essa semana, eu trabalho, eu gosto de mexer com concreto, essas coisas na minha casa e tudo mais, mas o dia que eu fico mais cansado, eu gosto de mexer com planta, né? Às vezes faço um buraco para enterrar uma planta, para plantar, eu gosto dessas coisas, trabalhos pesados, eu gosto disso, posso fazer qualquer trabalho pesado que seja, mas o dia que eu fico mais debilitado, cansado mesmo assim, de certa forma, é o dia que eu ministro no altar, é um dia que eu ministro a reciclagem ministerial, porque é um peso de certa forma, para nós estarmos aqui e levarmos a palavra, sermos canal do fluir de Deus, isso faz uma pressão sobre a carne, cansa, sabia? Há um cansaço até mental, acreditem, que nós precisamos de certa forma, de um tempo às vezes de recomposição maior. E você imagina, nosso apóstolo, às vezes 2 cultos dia de domingo, chegava no final do culto, esse líder que não tinha tanto preparo assim, ia lá e dizia, eu vim aqui descascar um abacaxi. Não, nós que estamos nesse entre-eixo, nós funcionamos. Eu vi o Bispo Salão, aproveitei para a parte aqui de orientação, nós funcionamos também no ministério, estamos nesse chamado, para nós descascarmos o abacaxi, e procurarmos levar para o nosso apóstolo o suco do abacaxi, vocês estão entendendo? Então esses são os pacificadores. O pacificador é assim, onde ele chega, ele vai ter uma palavra para resolver aquilo que for, às vezes mais dramático, da maneira mais consciente, mais coerente, mais prudente, mais pacífica. Imagine se a pessoa não consegue resolver isso nem com a própria vida. Então isso tem que começar com a nossa vida, né? Os pacificadores. Pacificadores são aqueles que têm a paz e que usam a paz como instrumento, como ferramenta em tudo nas suas vidas. E aí esse é dramático. Esse último aqui é dramático. Imagina, a gente vai voltar. Hoje eu estou fazendo assim um comentário geral dos subtemas, que nós vamos depois tratá-los aula a aula. Esse fechamento aqui na página 155. Bem-aventurados os perseguidos. Você observa que todos esses subtemas, todas essas bem-aventuranças que Jesus falou, Jesus viveu. Quando você pensa em alguém humilde de espírito, você pensa em quem? Jesus. Nem por isso, quando Jesus viu uma situação errada no templo, ele deixou de virar as mesas, bater o chicote, algumas versões, não é verdade? Em João 8,44, quando Jesus via ali uma confusão generalizada à sua volta, nem por isso ele deixou de dizer, olha, vocês são filhos do diabo. Quando ele via pessoas ali à volta tramando contra a palavra, então, humilde de espírito é saber a sua colocação no eixo espiritual, e Jesus
ao mesmo tempo que fez isso, quando levaram a mulher adúltera perante ele, ele ficou calado. Ele esperou todo mundo ali acusasse, né? E você sabe a história, como Jesus reagiu, na humildade, sempre na humildade. Chorar, imagine, né? Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro, não é verdade? Mas mesmo assim, diante daquela situação dramática, Jesus também chorou. Ele foi sensível, manso, né? Mansidão, fome de sede de justiça, é dizer, conforme o próprio Jesus disse, eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a do Pai que me enviou. Misericordiosos, é nunca, nunca, nunca deixar de fazer alguma coisa que você possa fazer. Se você pode, faça. Não seja omisso. Limpo de coração. Quem é limpo de coração, irmão? Você sabe que tem um ditado que diz: pior que a dor da perda é a dor da culpa, né? Mais uma vez eu uso agora esse ditado para dizer a você: você vai perder, talvez, ou aparentemente, naquele momento é uma perda, mas se você está com Deus, a perda será sempre lucro. Porque você vai ver aquilo como um livramento, como algo que Deus permitiu, e vai continuar, sabe? Mas você precisa estar convicto de que você está fazendo a sua parte. Porque uma perda sempre dói, de certa forma dói, não é verdade? Você sente. Agora, quando você está inseguro do seu comportamento, além da perda, vem a culpa, vem a expectação de juízo. Então, e esse fechamento dos perseguidos, bem-aventurados os perseguidos. O que é isso, bispo? Isto é, quando você vê uma pessoa que vai muito bem com o mundo, tem problema aí. Nós vamos sempre nos sentir perseguidos. Sabe quando você se sente perseguido, por exemplo, eu com o meu temperamento hoje, eu estou no trânsito, tranquilo, querendo andar direitinho, vem uma pessoa e me dá uma fechada, do nada às vezes, ou passa, xinga e tal, eu digo, é cilada, é uma perseguição, porque se eu for deixar o Daniel da carne, eu vou ter reações terríveis. Então acreditem, às vezes uma situação mínima que acontece à sua volta, é algo que poderia gerar na sua vida uma reação contrária. Agora, se eu não estou nem aí para o que diz a palavra, nem aí para o que é viver uma vida espiritual, eu vou agir como os outros. Nós estávamos aqui na construção do templo, e o presidente naquela época roubou todo mundo, deixou todo mundo com R$50 na conta, lembra? Aquele golpe que foi dado, e naquele período apareceu aí alguém que se diz evangélico, envolvido com lavagem de dinheiro, para oferecer. E o apóstolo disse, vai de retro, Satanás. Uma cilada. Quem nos persegue, irmãos? Quem nos persegue é o mundo, é o inimigo, o mundo que jaz no maligno. E se nós nos sentirmos afrontados pelo mundo, vai nos dar uma segurança maravilhosa, para essa bem-aventurança, porque ao mesmo tempo que isso vai gerar grandes responsabilidades para todos nós, irmãos, também será o diferencial na nossa vida. Que eu volto, né, nesse texto que eu sempre uso muito para a conclusão do nosso tema hoje, que está lá em Salmos, faz uma remissão aí, você já pode começar com a remissão, que será o nosso subtema da próxima semana, nós voltaremos nele. Na semana que vem a gente vai começar aqui a partir da página 12, capítulo 1. Todo o capítulo 1 de Salmos. Vamos ler, Joás, Salmo 1.
bem-aventurado. Olha, livro das bem-aventuranças. Então, bispo, como eu vou passar a prova de todas essas bem-aventuranças que nós vamos estudar? Já vou te dar um spoiler, né, que é uma palavra muito usada hoje nas mídias. Vou te dar um spoiler, já vou te dizer. Bem-aventurado, o homem, né, no sentido genérico, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, as bem-aventuranças, que são essas práticas todas dos nossos próximos subtemas, também fazem parte de uma decisão diária que nós temos que ter. É diária. Lembra que eu te falei, quando falava dos mansos, usei muito o meu, de certa forma, mau exemplo, mas todos nós estamos em obras. Essa fase de crescimento não pode parar. São escolhas diárias. Porque hoje, quando alguém me dá uma fechada, eu já ando até com os vidros fechados, porque se der aquela vontade, já digo, pedra de tropeço, né? Filho das trevas. Mas eu nem abro o vidro do carro, que é para a pessoa não escutar, né? Tem que ter esse controle, porque são brechas que a gente pode abrir, e se a gente abre uma brecha, o inimigo faz uma bagunça. Faz uma bagunça, meu irmão. Diria meu querido amigo Bispo Nacional, Bispo Sérgio. Faz uma bagunça tremenda. Então são escolhas que só os salvos. Nós estamos aqui vivendo esta aventura de estar nesta terra. Nós somos de Deus, estávamos com Deus, vamos voltar para Deus em espírito. Estamos de passagem nesta terra, vivendo a nossa aventura, que tem que ser boa, tem que ser uma bem-aventurança. Não é uma aventura do, vamos ver o que vai dar. Não, é algo que já está prescrito por Deus. E aí temos que ter essa atenção. Nós podemos viver ou não viver como bem-aventurados. Vai ser salvo, mas só Deus sabe como. Paulo disse, como que através do fogo. Você vê que a pessoa nunca está bem, a pessoa está sempre sofrendo, com aquela expectação de juízo. A pessoa vive de derrota em derrota, e bate a cabeça, e murra em ponta de facas, e vai para um lado, vai para o outro, agitada, não se encontra. Você sabe que tem gente que vive em busca da felicidade? Você não vai encontrar a felicidade em lugar nenhum, se a felicidade não estiver dentro de você. Bem-aventurado é Macarioi. Bem-aventurado é aquele que é feliz, é aquele que está centrado, é aquele que encontrou o eixo da sua existência nesta terra, aquele que descobriu a sua missão em Cristo Jesus e pronto. Ele diz não para o mundo, ele não anda no conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Diz o salmista antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto ao ribeiro d'águas, no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e será bem sucedido em tudo que ele realizar. Os ímpios, contudo, não são assim. São como a palha que o vento dispersa. Os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então do 4 em diante, ele já descarta. Por isso que eu digo sempre, convivência com todos, comunhão com poucos. É lógico que nós vamos conviver com a sociedade, não é? E a comunhão, bispo? Comunhão só com os espirituais. Aqueles que você tiver a convicção de que estão no eixo da palavra, que estão nessa relação das bem-aventuranças.
Eu não estou falando de pessoas perfeitas, irmãos. Humanamente falando, eu estou falando de pessoas que buscam a perfeição. Na carne, ninguém é perfeito. Mas você vai buscar a perfeição, você vai identificar os que buscam a perfeição. E como é bom isso, eu que fiz muito treinamento na Brigada Paraquedista, sobrevivência na selva, e nos nossos patrulhamentos, o que acontecia? A gente havia momentos em que a gente fazia uma dispersão, para depois cada um encontrar a rota, sabe? Aí era cada um com a sua bússola, e tinha que achar isso à noite. Imagina, você não via um palmo à frente do seu nariz. E não podia acender lanterna, porque era configuração inimigo, o inimigo te pegava. E você, o que nós fazíamos? Nós íamos avançando pelo mato, pelas pequenas trilhas que a gente achava, buscando encontrar o lugar, o destino que precisávamos. E a nossa alegria qual era? Quando a gente encontrava alguém da nossa tropa. Porque de vez em quando você encontrava um inimigo, você era capturado pelo inimigo. Estou falando para você de um treinamento, né? Tem militares aqui que conhecem isso. E quando a gente encontrava alguém da nossa tropa, o que a gente fazia? A gente se sentia mais seguro. A gente ficava relaxado. A gente ficava confiante. Então é isso, é o caminho certo. Quando você encontrava alguém da sua tropa, você estava no caminho certo. Quando era configuração inimiga, era quando você saía do caminho. Era um mau sinal, você se desviou. Você entrou no terreno do inimigo. Está cheio de filhos de Deus aí entrando no terreno do inimigo, irmãos. Mas quando você começa a trilhar no caminho certo, e olha, Isaías no capítulo 30, ele diz isso, que vai haver uma voz atrás de ti, que vai dizer, o caminho é esse, andai por ele. Você vai ter os seus afins na mesma trilha. Então, não fique tão pensativo de falar assim, mas como é que eu vou descobrir? Como é que eu vou saber? Não fique julgando tanto o irmão. Dizendo, como é que eu vou saber se esse aí está no certo ou não? Ande certo. Ande certo. Porque no caminho certo você vai encontrar as pessoas da sua tropa. É impensável que eu servi o quartel para hoje poder estar aqui no altar e dizer isso para você, está vendo? Graças a Deus. Porque o caminho dos ímpios perecerá. E está cheio de filho de Deus aí. Agora então que passou o carnaval, meu Deus. Tanta escola de samba aqui por perto. Ai, Jesus, quero nem saber. Tenho raiva de quem sabe. Mas se for cutucar a onça com vara curta, capaz de você olhar aí uma filmagem daquela e ver alguém lá no meio, Deus me livre. Quero nem ver. Né? Quero nem ver. Vou fazer igual aquela pessoa que ia se suicidar e falou, vou cortar os braços. Botou na linha do trem os braços, ó. Mas na hora que o trem veio, o mineiro não é bobo nada, né, João? Na hora que o trem veio, não quero nem ver. Cortar braço nada. Não queira ver, é melhor não ver. Né? Melhor não ver. Entre na rota certa, faça o que é certo, você vai encontrar no caminho os teus afins espirituais. E quando você encontrar, meu amado, você vai encontrar pessoas com essa segurança que está aqui na página 12, que é o primeiro texto que nós vamos usar do livro hoje, já entrando na nossa aula do capítulo 1, que será na próxima terça-feira. Está em Romanos capítulo 8, do 35 ao 39. Depois do apóstolo Miguel Ângelo, aqui na página 12, ele dizer assim, Jesus estava preocupado em mostrar como um cristão pode ser feliz, abençoado, que é o makarioi, é o bem-aventurado do grego. É aquele que fica alegre e fica triste, mas nunca fica infeliz. O infeliz é o depressivo. Infelicidade leva à frustração, a frustração leva à depressão, que é uma doença crônica, que caminha para a morte. Você não tem noção do número de pessoas que se matam hoje, no mundo inteiro. Depressão. Um filho de Deus,
Alguém que está nesse eixo, ele tem uma linha de segurança. Por mais triste, porque tem dia que a gente fica triste mesmo, né? Claro. Imagine, perseguidos, né? Perseguidos em tudo. Muitas coisas nos entristecem à nossa volta. Tem dia que bate aquela tristeza, mas o contrário de felicidade não é tristeza. O contrário de felicidade é infelicidade. Tristeza é o contrário de alegria. Entende? Então nós vamos ficar, diga, eu vou ficar alegre ou triste, mas infeliz nunca. Porque eu sou Macário. Viu? Feliz. Feliz. Por que você é feliz? Aí o apóstolo diz aqui, depois agora usando esse texto, olha o que nos traz essa segurança inabalável. Quem nos separará? Romanos 8, do 35 ao 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Olha a segurança. Por meio daquele que nos amou. A trilha de viver as bem-aventuranças, de viver como Jesus viveu nesta terra. Porque eu estou bem certo, olha a certeza, de que nem a morte, diga nem a morte, nem a vida. Eu fico pensando, tem gente que, você imagina quem não tem essa esperança. Paulo, quando fala acerca dos que dormem, ele diz, olha, eu não quero que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Os ignorantes, aqueles que não conhecem a graça de Deus, aqueles que são cristãos até porque creem em Cristo como Filho de Deus, todos que acreditam que Jesus é o Filho de Deus são cristãos, apesar de estarem enganados, às vezes até ainda na idolatria da igreja romana, por exemplo, e eles pensam que a morte separa. Então a morte separou aquela pessoa, ela foi, sabe para onde? Para o purgatório. E ela vai depender de uma missa de 7, de 30, que aí a igreja, né? Deixa isso para lá, vai parecer que eu estou sendo antiético. Martinho Lutero, quando descobriu essas coisas da venda das indulgências, lá entre 1517 e 1525, ele se revoltou contra tudo isso, não é verdade? Ele viu Romanos dizendo, olha, 1,17, o justo viverá por fé, Romanos 1,17. Mas aqueles que não têm a revelação, eles pensam que a morte separa a pessoa de Deus. Não, a morte nos leva para o seio de Abraão, a morte nos leva para o lugar de onde nós viemos, o concílio com o Pai, é num piscar de olhos, sabe? Nada de separação. Então ele diz, nem a morte. E a segunda palavra, que tem um risco até maior, ele diz, nem a vida. Sabe por quê? Porque está cheio de gente aí, que diz assim, deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. E está aí, deixando a vida levar. Enquanto teria que dizer, sabe o quê? Essa bispo Zé Carlos gosta. Ó. Deixa a Bíblia me levar, Bíblia leva eu. Deixa a Bíblia me levar, Bíblia leva eu. Deixa a Bíblia me levar, Bíblia leva eu. Vou vivendo e praticando tudo que Jesus viveu. Não dá para fazer churrasco e dá para cantar até um pagode? Dá. Comprem picanhas maturadas, me chamem que eu levo o violão e canto lá uns pagodes para vocês. Ah, bispo, mas eu gosto é de música MPB, eu gostava era do Roberto Carlos. Tá bem, vamos no Roberto Carlos? Daqui para frente, tudo vai ser diferente. Você tem que aprender a ser crente. A sua carne não vale nada, nada. Pronto, está resolvido. Vamos para o churrasco. Não pode ser no domingo. E não pode ter bolo de laranja.
Mas não é no deixa a vida me levar, porque a vida também desvia as pessoas, hein? A vida pela vida, a vida pelo vale tudo a vida, conforme o mundo coloca. Então, nós, claro, vamos voltar nesse texto na próxima aula, que vai ser o nosso subtema, né? Mas só para você ver aí uma palhinha de tanto que Deus vai falar conosco, não é verdade? Já não falou hoje com você? Nos exemplos, nas ilustrações, até nos testemunhos que eu dei aqui, meus, com as experiências que o João teve comigo no início? É isso. Ele diz, olha, nada, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, coisas do presente, do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O bem-aventurado, o Senhor das bem-aventuranças, o sumo sacerdote, o que nos fez bem-aventurados. E a nós? A nós nos cabe o que é o nosso alfabeto do cristão: obedecer. O cristão só tem que obedecer. Às vezes você diz, bispo, Velho Testamento, Novo Testamento, eu tenho dito aqui, de capa a capa, do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia é a graça em desenvolvimento. Com Deus, sempre foi uma questão de obediência ou desobediência. Bem-aventurados. As bem-aventuranças, introdução, semana que vem, capítulo 1, para hoje. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Bem-haja. Glórias a Deus. Sou o Bispo Daniel, com a minha linda e querida esposa. Essa foi a nossa escola de capacitação. Não seja mais uma vítima da mentira. Seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise. Seja um protagonista da vitória. Senhor Jesus Cristo. Deus, Deus, Deus. Deus das bem-aventuranças. Obrigado, Jesus. Obrigado. Sairemos deste lugar nesta manhã, Senhor, com esta segurança. Sairemos com alegria e em paz. Em paz nós seremos guiados. Guiados pelo Teu Espírito e guardados pelos Teus anjos. Que a Tua graça, o Teu amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo, Pai, se manifestem. Não só hoje, mas eternamente. E o povo bem-aventurado, diga amém, amém e amém, graças a Deus. Vamos louvar? Vamos! Nada pode nos separar. Por que, amor? Pois o Senhor é por mim. E nem a tempestade vai me derrubar. Não has de subir como águia. Pois tu és meu refúgio, em ti posso esperar. Para ti impossíveis não há. Assim como a fazes voar acima das nuvens, nada vai me abalar. E assim como a águia, Assim como a águia, subirei sem parar. vencerei Vencerei tempestade, com Cristo eu vou reinar. as montanhas, Poderão me deter, pois o Senhor me faz vencer. vem a chuva.
chuva. Nem a chuva e o vento me farão desistir. Pois o Senhor é por mim. E nem a tempestade Vai me derrubar. Com Eu subirei como um anjo, pois tu és o meu refúgio, em ti posso esperar. Para ti impossíveis não há, não há. Assim como a águia, tu me fazes voar acima das nuvens. Nada vai me abalar, assim como a águia, subirei sem parar, vencerei tempestade, com Cristo eu vou reinar, vencerei tempestade, com Cristo eu vou reinar, vencerei tempestade. Olá, queridos, graça e paz. Aqui é o seu diretor de missões, Bispo Daniel Anecleto. Eu quero te fazer uma solicitação, um pedido. Nós estamos em campanha, nós precisamos de aumentar o nosso espaço no YouTube e para isso precisamos de mais seguidores. Mas além disso, acima disso, nós queremos encorajar você a passar a mensagem. Então, divulgue o canal de Missões Cristo Vive, Missões Cristo Vive Oficial no YouTube. Seja um seguidor e também passe, multiplique o número de seguidores e leve essa mensagem à sua família, aos seus amigos, aos membros da Igreja Cristo Vive. Eu conto com você. Não se esqueça, siga-nos no YouTube. Eu sou o Bispo Daniel, graça e paz.